Amém? Glória a Deus. Antes da gente ler, eu estava pensando em casa, porque eu vejo que hoje um dos maiores problemas, e eu posso dizer um dos maiores erros que temos, é nós acharmos que está tudo bem, quando na verdade não está nada bem. E a gente, o que a gente faz? A gente mascara o nosso problema. A gente tende a esconder, né? A passar um pano e falar, não, está tudo bem. Já viu quando você encontra uma pessoa na rua e você cumprimenta ela e você pergunta, e aí, beleza? Está tudo bem com você? A pessoa automaticamente ela responde o quê? Está tudo bem. Dificilmente alguém vai virar para você e falar assim, não está bem, a não ser que ela seja muito íntima de você. Mas a maioria das pessoas, elas vão chegar para você e falar, está tudo bem. Mas será que está bem mesmo? Será que realmente ela está bem, a vida dela está boa, a sua família está bem, os seus filhos estão bem, o seu cônjuge está bem, a sua saúde está bem? Nós não sabemos, então nós acreditamos naquilo que ela está falando. Mas a gente tende a mascarar tudo isso. Esse é o nosso grande problema. Então, nós temos esse problema, nós temos muitas vezes nós erramos quando nós temos esse tipo de atitude. Mas eu quero falar para você nessa noite, antes da gente ler, não se engane. Não se engane. Por quê? Muitas vezes, quando nós agimos dessa forma, nós estamos enganando a nós mesmos. Amém? Glória a Deus, todo mundo entendeu? Amém. Abra a tua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 27 ao versículo 31. Marcos, capítulo 14, do versículo 27 ao versículo 31. Amém? Todos acharam? E disse Jesus aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus disse: eu afirmo a você, Pedro, que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Amém? Sabe, eu lendo esse texto, e é um texto bem conhecido, é um texto que muito é pregado nas igrejas, mas quando eu me deparei com esse texto dessa vez, Deus falou de uma outra forma comigo, e é isso que eu quero compartilhar com a igreja, porque eu quero que você deixe Jesus falar com você, talvez da mesma forma que Ele tenha falado comigo, porque eu fui muito ministrado por essa palavra. Eu tenho certeza que você também vai sair daqui nessa noite sendo ministrado por essa palavra no nome de Jesus. E nós vamos compreender um pouquinho mais desse texto. Deus, Ele age em nossas vidas de modo em que a gente não consegue compreender. Aos olhos humanos, nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele é um Deus de promessas. Deus, Ele é um Deus fiel, porque tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre, isso nós sabemos, mas a questão aqui não é se Ele vai cumprir, porque isso a Bíblia já fala, Ele cumpre, Ele é fiel, Ele vai agir, Ele vai fazer, mas a questão aqui não é essa, a questão aqui é como Ele fará, e isso não tem como a gente prever. E nós precisamos entender isso, porque nós sabemos que aquilo que Deus prometeu para a nossa vida, vai chegar o dia que Ele vai cumprir. Porém, Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar.
A questão aqui não é se ele vai agir, a questão aqui é como ele vai agir. E isso a gente não tem como saber. Já foi falado em muitas pregações. José, o governador do Egito, José não sabia como Deus iria agir na vida dele, mas Deus prometeu e Deus agiu, Deus fez, Deus cumpriu, mas José não tinha como prever. José só soube lá na frente, quando ele se tornou governador do Egito. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: se nós nos rebelamos contra Deus, se nós desobedecemos a Deus, o seu tratamento ele irá ser aplicado em nossas vidas. Uma coisa é certa: se nós nos ensoberbecemos diante do Senhor ou diante das pessoas, uma coisa é certa: Deus ele vai aplicar o seu tratamento nas nossas vidas. Sabe de uma coisa? Isso é uma verdade, nós precisamos entender isso também. Os nossos valores, eles são materialistas. Os nossos valores, aquilo que a gente entende como valor, muitas vezes é corrompido. E nós, quando nós acreditamos nisso, nós não conseguimos enxergar os nossos valores interiores, porque cada um de nós tem um valor dentro de si, mas a gente não consegue enxergar. Então a gente não consegue enxergar aquilo que está dentro de nós, aquilo que precisa ser formado em nós. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que isso significa? Há momentos em que o Senhor, Ele quer que saibamos que nós não somos tão bons como nós imaginamos. Você já parou para pensar que muitas vezes você se acha bom? Você já parou para pensar que muitas vezes você, dentro do teu trabalho, você acha que tudo depende de você? Se você não estiver no negócio, as coisas não vão andar. Dentro da sua casa, você faz a melhor comida, mãe, e se sua filha for fazer, não vai sair da mesma forma e você vai falar: não, tem alguma coisa errada, porque você é muito boa, mãe. Você já parou para pensar nisso? Pai, só você sabe dirigir o seu carro. Se você emprestar para o seu filho, meu Deus, é uma lástima, porque você é muito bom naquilo que você faz. Mas Deus, Ele quer nos mostrar nessa noite que, na verdade, Ele quer que nós saibamos que nós não somos tão bons como nós achamos que somos. E é isso que Deus quer trazer nessa noite, essa clareza. Nós acabamos de ler um texto onde Jesus, Ele chama os seus discípulos e Ele diz aos seus discípulos: olha, vai chegar o momento que vocês vão me abandonar. Vai chegar o momento que todos vocês vão fugir. E veja bem, a palavra diz que Jesus não falou: Tiago, você vai me abandonar. João, você vai me abandonar. Pedro, você vai me abandonar. Não, Jesus, ele é muito bem claro. Ele chama o discípulo e fala: ó, vai chegar o momento. As escrituras dizem, no momento em que o pastor morrer, todas as ovelhas serão espalhadas. Sabe o que isso quer dizer? No momento em que eu for preso, todos vocês vão me abandonar. Jesus está dizendo isso no Evangelho de Marcos. Todos vão abandonar, e todos são todos. Mas quando a gente lê a Bíblia, meu irmão, a gente lê com um compreendimento errado. Porque quando nós analisamos a vida dos personagens bíblicos, você pensa e para: nossa, Elias, o cara que orava, fogo caía do céu. Aí você olha, nossa, Josué orou, o sol parou. Aí você olha, os caras oravam e tudo acontecia. Os caras iam lá, pegavam um paralítico, oravam, o cara começava a andar. Os caras oravam lá no leproso, a lepra automaticamente, ela sumia e aquela enfermidade não existia mais na vida daquele cara, daquele rapaz, daquele cara que estava sendo, daquele cara que era enfermo. Irmãos, as coisas aconteciam. E hoje nós não conseguimos, nós não vemos mais, talvez, essa cena, a gente não consegue mais presenciar. Mas independentemente se a gente presencia ou não, eu quero dizer algo para vocês: da mesma forma que esses personagens bíblicos, eles oravam e tudo acontecia, da mesma forma que os milagres aconteciam, eles também eram falhos, eles também erravam, eles também pisavam na bola, na linguagem NTLH. Eles também estavam suscetíveis à tentação. A palavra de Deus vai falar
lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que Elias, ele era um homem semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos. Elias, em outra versão, era um homem semelhante a nós e sujeito às mesmas paixões. Elias, ele era um homem semelhante a nós, ele era tão humano quanto nós. E sabe o que isso significa? A Bíblia deixa muito bem claro que esses homens, mesmo sendo falhos, mesmo com erros, eles foram usados por Deus. Todos eles. Deus, você vai ver que Deus, ele usa pessoas imperfeitas. Jesus, quando ele está passando, ele começa a chamar os seus discípulos. Você vai ver que ele não escolhe o melhor advogado. Você vai ver que ele não escolhe o melhor médico. Você vai ver que ele não escolhe o melhor veterinário. Ele não escolhe o melhor presidente. Mas não, vem você pescador. Vem você que é cobrador de impostos. Vem você. Jesus, ele chama pessoas imperfeitas. Por quê? É pessoas imperfeitas que ele quer trabalhar. Porque ele quer usar essas pessoas para glorificar o nome dele, meu irmão. Jesus, ele não quer trabalhar com pessoa perfeita, porque quem se acha perfeito não é digno de estar com Jesus. Eu sou muito bom, tudo depende de mim. Agora, sabe por que eles foram usados por Jesus? Porque eles se dispuseram, eles renunciaram, eles se anularam, e mais que isso, eles se deixaram ser tratados. Você está disposto a deixar Deus te tratar nessa noite? Quem está disposto aqui? Eu também estou, porque Deus falou primeiro comigo nessa palavra. Que Deus, ele possa me tratar, e muito. Mas nós temos esse pensamento. Mas você vai descobrir algo que esse personagem descobriu durante a caminhada. Entre os 12 que estavam caminhando com Jesus, haviam muitas falhas. Falhas no caráter. Eram falhas dentro de si. Falhas que precisavam ser corrigidas. Mas preste muito bem atenção nisso. É muito claro, irmãos. Eles foram escolhidos por Jesus. Quem era Jesus na época? Era o mestre. Jesus era o Salvador. Imagine aqueles caras andando com Jesus, aquele que fazia milagres, aquele que abria a boca e as coisas aconteciam, aquele que ensinava multidões. Eles estavam na companhia de Jesus. Imagine você hoje na companhia de quem? De Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo, ele bate na tua porta, eu duvido que você vai deixar ele embora sem tirar uma selfie. Eu duvido. E vou falar mais, eu duvido que essa selfie vai ficar só no teu celular. Você vai fazer o quê? Compartilhar. Você vai divulgar nas redes sociais. Então esses caras, eles foram tomados pelo mesmo sentimento. Eles caminhavam com Jesus. Jesus é super, mega, ultra importante. E eles caminhando com o mestre. Certeza que eles foram tomados pelo sentimento do ego. Eu ando, eu sou discípulo de Jesus, tu não. Opa, olha lá, o mestre faz maravilhas, eu ando com ele é meu mestre, não é o seu mestre. É mais ou menos assim. Quando a gente anda com pessoas importantes, quem é importante é a pessoa, não somos nós, mas a gente acha que a gente também é, porque a gente está na companhia. E esses caras, eles estavam tomados por esse sentimento. Ao verem os milagres de Jesus, eles eram usados por Deus. E deixa eu falar uma coisa, isso se torna uma poderosa descarga em cima do ego de qualquer um, irmãos. Isso massageia o nosso ego. É a mesma coisa, uma pessoa que se sente dessa forma, ela fazer algo, e ela fizer algo, me perdoe, e você chegar nessa pessoa e falar assim, parabéns pelo teu trabalho, tu é o cara, tu é top. Rapaz, imagina o ego dessa pessoa onde vai. Vai lá em cima, se não tiver teto, ultrapassa, se tiver teto, irmão, fura o teto. Isso é o ego, é o egocentrismo.
A pessoa ela se acha superior a qualquer outra pessoa que está ao seu redor, porque ela é boa em tudo que ela faz. Inicialmente, esses discípulos, eles não sabiam lidar com isso. Eles não sabiam lidar com esse sentimento de grandeza, de superioridade. Era um sentimento que estava no seu interior, mas porque eles estavam do lado de Jesus. Você vai ver no capítulo 10 de Marcos, que certo momento, 2 dos 12 discípulos, chamado João e Tiago, eles chegam para Jesus e falam o seguinte: Jesus, sabe aquele momento que o Senhor fosse entrar no trono lá? É nesse momento mesmo, Jesus. Faz o seguinte, reserva lá um lugarzinho para nós. Faz com que um fique à sua direita, faz com que outro fique à sua esquerda. Olha o sentimento dos caras. Eles já queriam se tornar pessoas influentes, porque simplesmente andavam com Jesus. Aí Jesus chega para esses caras e fala assim: olha, vocês não entenderam nada. Eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Quando ele está falando vocês vão beber do cálice, ele está falando vocês vão sofrer com o mesmo sofrimento que eu vou sofrer? Ele está falando, vocês não entenderam nada, eu não posso fazer isso. Mas eles insistem, nós podemos. E adiante vocês vão ver que eles experimentam do cálice. Mas Jesus está sendo claro para eles, vocês não podem. Quem preparou esse lugar para mim foi o Pai, e é Ele que vai preparar, não sou eu. Mas eles queriam se tornar pessoas influentes. E você vai ver no versículo 41, observe que os outros 10 ficam indignados com esses 2 discípulos. Eles tinham o mesmo sentimento, mas Jesus, você vai ver nos versículos posteriores de Marcos capítulo 10, 42 ao 45, que Jesus chega, chama eles para si e fala: olha, deixa eu te falar uma coisa, filho, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou te mostrar a ótica correta do ministério, não está baseado em posição, está baseado no serviço. Já viu que muitas pessoas elas querem posição? Hoje as pessoas elas querem ter, elas querem ser, mas elas não querem passar. Eu vejo o Henrique e eu falo: rapaz, você é um homem bem sucedido, eu quero ser como você, não só ser, eu quero ter tudo o que você tem. Mas o Henrique, ele levou no mínimo 20, 25 anos para chegar onde ele chegou, só que eu não quero passar por isso. Eu só quero ser, eu só quero ter. E Jesus, ele está ensinando agora os seus discípulos que, na verdade, o anseio que eles tinham em ser, Jesus não promete. Jesus não promete posição. E Jesus está passando isso para eles, está passando essa informação e está falando: olha, vocês precisam beber do cálice. Vocês vão precisar sofrer, assim como eu vou sofrer. E é isso que acontece muitas vezes nos dias de hoje. Nós não estamos preparados para passar, nós não estamos preparados para as adversidades, nós não estamos preparados para a crise. Assim como um ouro, ele passa e ele é provado no fogo, ele se torna mais puro. Da mesma forma como nós passamos pelas crises, pelas adversidades e nós somos provados, o nosso caráter, ele é aperfeiçoado. Mas muitas vezes a gente não entende isso, porque a gente não quer passar. Até aqui, os discípulos, eles ainda não haviam sido transformados. Eles estavam andando com Jesus. E você vai ver no capítulo 9, num capítulo anterior, que eles já tinham tido essa conversa com Jesus no caminho. Eles falaram: quem de nós é mais importante? E Jesus olha para eles e fala: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não entenderam nada. Aquele que quer ser mais importante, recua. Aquele que quer ser mais importante, seja servo, serve às pessoas. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Jesus, ele está dizendo isso, mas eles haviam escutado, mas eles não haviam aprendido. O que a gente precisa notar é isso, o sentimento de grandeza, o sentimento de superioridade que estava dentro do coração deles.
Eles carregavam desde a época que Jesus os chamou, mas isso só manifestaria mais tarde. E muitas vezes nós somos assim. Nós carregamos algo dentro de nós, dentro do nosso interior, que é o nosso ego, que é a nossa soberba, que é a nossa autossuficiência, onde nós dizemos, eu sou bom. Só que isso só vai se manifestar lá na frente. Tenta imaginar você no lugar de Pedro, na pesca maravilhosa, o texto que a Bíblia nos diz, irmãos, isso daria uma ótima história de um pescador. Tente você imaginar, você está no lugar de Pedro. A Bíblia vai falar que Pedro, ele andou sobre as águas. Irmãos, até então, nunca tinha se ouvido falar de alguém que andou sobre as águas. Pedro estava ali, do lado do mestre, caminhando com o mestre, vendo todas as curas, as maravilhas, todas as obras que o mestre realizava. Imagine você. Irmãos, é para ficar com o ego lá em cima. Mas preste atenção, não era só isso. Eles foram escolhidos e estavam sendo preparados para uma tarefa maior. E era isso que eles precisavam entender. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja, você, irmão, irmã que está me escutando. Vocês foram escolhidos para uma tarefa maior. Vocês foram escolhidos para uma missão maior, mas para que essa missão, ela chegue na nossa vida, essa tarefa, ela chegue na nossa vida e seja cumprida, a gente precisa deixar Deus nos tratar. Será que nós estamos com o coração aberto para deixar Jesus nos tratar? Porque muitas vezes o problema está dentro do nosso coração, meu irmão. E a Bíblia vai falar que o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, os nossos sentimentos, eles nos enganam. É isso que acontece. Eles estavam pensando que eles eram mais do que realmente eles eram. Mas Jesus logo iria colocar ele no lugar deles. Eles achavam que somente eles eram pessoas importantes, que ninguém mais podia fazer aquilo que Jesus mandava. Eles achavam que somente eles poderiam brilhar ao lado de Jesus, quando não. Era esse sentimento que eles tinham dentro deles, era um sentimento que eles externavam. E nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de sentimento, porque quando nós crescemos em Deus, nós precisamos ter cuidado para não deixar o diabo, ele encher o nosso coração, com o nosso próprio ego, o nosso coração de orgulho. E muitas vezes Deus não permite que nós cresçamos, para que o nosso coração ele não venha se encher de orgulho, para que você não venha se encher de orgulho e cair, meu irmão, porque Deus não quer te ver caindo. Então Deus não permite, Ele fala, vai até aqui, eu vou tratar, depois que eu tratar, aí sim, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai avançando. E eu não estou falando aqui que você não é vencedor, não é isso, eu não estou falando que você não pode ir além, não é isso, isso são palavras positivas. O que eu estou querendo dizer é que o nosso orgulho dentro de nós, o nosso interior, o nosso ego, ele precisa ser tratado. E é essa palavra que Jesus tem para nós nessa noite. O Senhor, Ele permite que coisas venham a acontecer sim na nossa vida, para que a gente não venha crescer, justamente para isso, que o seu coração não venha se ensoberbecer e cair. A palavra vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Mas a gente acha que isso vai acontecer com todo mundo, menos com a gente. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão sujeitas a cair, mas a gente não é verdade? E quando a gente menos espera, Deus nos dá uma rasteira. Fala, agora é a hora de você cair, para que eu possa te levantar. Porque você sozinho não vai levantar não, irmão. É Deus que vai te levantar. É o sentimento que muitas vezes nos deixa cego.
Esse sentimento nos deixa cego e não deixa a gente enxergar o nosso próprio interior e saber o que a gente tem dentro de si. É isso que Jesus faz. E esse sentimento, ele foi tomado pela vida do apóstolo Pedro. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículo 27. Eu vou ler novamente para que você entenda esse texto. Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor. Olha o que Pedro está dizendo: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência. Pedro era insistente, meu irmão. E ele vai falar: eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Eu li novamente esse texto para você entender o que Pedro está dizendo, irmão. Olha o pensamento, olha as palavras, observe as palavras de Pedro. Pedro está dizendo: eu nunca abandonarei o Senhor, eu jamais abandonarei o Senhor. E deixa eu te dizer mais, porque eu sou insistente, eu acredito na minha fidelidade ao Senhor, eu acredito na minha espiritualidade ao Senhor. Jesus, mesmo que eu tenha de morrer, eu nunca vou dizer que eu não o conheço. Olha as palavras de Pedro, meu irmão. Mas deixa eu te revelar algo nessa noite. Pedro, ele ainda não se conhecia. Pedro, ele só enxergava aquilo que estava dentro de si. Mas até então, o que ele tinha dentro de si e o que ele carregava era o seu próprio orgulho. Ele precisava fazer uma autoavaliação na vida dele. E você vai ver que Pedro, ele está se achando. Pedro, ele está se achando espiritual. Ele está se achando um tremendo fiel ao Senhor. Mas ele está prestes a descobrir que ele não é tão bom como ele pensava. Ele está prestes a descobrir que ele não era tudo aquilo que ele pensava. E veja que ele influenciou os outros discípulos. Porque no último versículo, os outros discípulos disseram o mesmo. Todos eles foram tomados pelo mesmo sentimento, todos eles foram influenciados por Pedro, mas Jesus, ele vai dizer o seguinte: Pedro, na mesma noite, ou seja, Pedro está falando com ele, está falando assim, ó, Pedro, é como se fosse daqui a pouco, você está me falando agora que você nunca vai me abandonar, mas na mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você irá me negar 3. Olha a reflexão que Jesus está trazendo para o apóstolo Pedro. Ele está simplesmente falando: Pedro, o que eu te digo é verdade, a Bíblia está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo. O que eu te digo é verdade, são as palavras de Jesus. Na mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Sabe o que acontece? Jesus é preso, na mesma noite. Levaram Jesus, e a Bíblia fala que todos abandonaram, todos fugiram, sem exceção. Pedro, ele não abandonou completamente o Senhor, ele ficou de longe, só que ele ficou apenas observando Jesus. Pedro, ele se distanciou de Jesus, e deixa eu falar algo para você que está aqui me escutando nessa noite. Esse é o primeiro passo, o distanciamento. O que iria levar ele para o segundo passo, aquilo que Jesus havia profetizado: você vai me negar. Sabe o que eu estou querendo dizer, igreja? O primeiro passo, somos nós, filhos de Deus, nos distanciar do Senhor. Você está perto de Deus? Será que você ainda tem comunhão com o Senhor? Será que você ainda tem relacionamento com o Senhor?
Será que você ainda tem intimidade com Deus? Isso é uma palavra de reflexão e também de confronto, porque Deus está nos confrontando nessa noite. Não é tudo, meu irmão, venha a nós, não é tudo prosperidade, não, tem momentos que Deus ele vai nos advertir, tem momentos que Ele vai nos exortar, porque Ele quer nos corrigir para nos ensinar, para que a gente tenha uma vida com Ele. Então Jesus ele está sendo muito bem claro, você vai me negar. Jesus foi preso, todos abandonaram, todos fugiram, Pedro ficou de longe observando, distanciamento, e olha que não tinha Covid naquela época, mas Pedro estava de longe, só observando Jesus passar. Não foi um abandono completo, mas houve um distanciamento, e isso levou ele para o segundo passo, que foi o quê? Negar Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 14, no versículo 66, para você entender. Marcos capítulo 14, versículo 66, a palavra de Deus vai falar assim: Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: eu não o conheço. Essa foi a primeira vez, vamos lá. Não sei do que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida que você é um deles, pois você também é da Galileia. 71. Aí Pedro disse: eu juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Naquele mesmo momento, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Cadê Pedro agora? Cadê aquele Pedro que falou que não ia negar Jesus? Cadê aquele Pedro que falou assim: eu jamais vou abandonar Jesus? Já viu que muitas vezes a gente fala e faz o mesmo, dentro e fora da igreja? O Senhor é minha prioridade, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, não, eu fui votar, eu fui nas eleições, mas à noite, domingo à noite, Jesus é minha prioridade. Não, tá sol, eu fui para a praia, mas Jesus é minha prioridade. Olha, eu precisei sair com a família, mas Jesus é minha prioridade, Ele continua sendo a minha prioridade. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses, eu não estou falando que você não tem que passear, eu não estou falando que você não precisa ter os seus momentos de lazer, não, mas mesmo nos seus momentos de lazer, o seu coração precisa estar em Jesus. E quantos de nós pensamos dessa maneira? Pedro negou. Agora, olha o que o último versículo fala. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. No Evangelho segundo Mateus, Mateus vai dizer que Pedro chorou amargamente. Mas quando a gente lê aqui em Marcos, a palavra está dizendo que ele ficou em prantos. Ele ficou em prantos e caiu em si. Sabe o que eu entendo? Quando Pedro ele cai em si, automaticamente significa que ele estava fora de si. Isso significa que Pedro ainda não se conhecia. Pedro ainda não sabia a sua real identidade. Pedro ainda estava prestes a descobrir, porque o próprio coração de Pedro estava o enganando. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja, nessa noite: não se engane. Não se engane, porque muitas vezes a gente acha que está tudo bem, mas não está. Na verdade não está.
você só está se enganando. Coloca para fora, deixa Jesus trabalhar, deixa Jesus tratar, e você vai descobrir quem realmente você é. Era isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Pedro, ele havia fantasiado uma imagem dentro de si. Eu sou espiritual, eu sou fiel, eu nunca vou abandonar Jesus. Ele tinha uma posse de grandeza. Era algo assim: eu sou, eu consigo, eu vou. Sabe quando nós dizemos isso? Que tudo depende de nós ao nosso redor. Na igreja, no ministério, se o líder não tiver, as coisas não andam, está errado. Esses dias eu conversava com o Henrique, e eu falava para ele: a minha maior felicidade é um dia eu não estar aqui presente, e a igreja estiver funcionando, meus irmãos. A minha maior felicidade, porque se eu estiver aqui, a igreja estiver funcionando, beleza, mas se eu não estiver, e a igreja não estiver funcionando, significa que tem alguma coisa errada. Por quê? Nós fomos chamados para quê? Formar. Nós fomos chamados para discipular. Eu não sou bom, mas aquilo que eu conheço eu preciso passar adiante. Mas Pedro até então ele não tinha esse pensamento. Ele achava que ele era o cara. Ele achava que ele era o top. Mas ele descobriu que havia uma distância entre aquilo que ele achava e aquilo que ele realmente era. E muitas vezes existe essa distância no nosso meio, sobre realmente aquilo que a gente é. Quem você é, igreja? Igreja do Senhor, quem você pensa que é, você não é. Agora, quem você é em Cristo, você realmente é. A palavra vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 3 assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que todos vocês são. O apóstolo Paulo está nos aconselhando. Gálatas capítulo 6, versículo 3, ele vai falar assim, ó: a pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, engana-se a si mesma. Olha o que eu vou ler de novo. O apóstolo Paulo está falando da igreja de Gálatas, capítulo 6, versículo 3. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Igreja do Senhor, nós precisamos ter cuidado para nós não nos enganarmos. Quantas vezes nós estamos vivendo no engano, e esse engano está saindo de dentro de nós. Mas repare uma coisa que eu achei curioso. Jesus, ele relaciona o canto do galo com a autoconsciência de Pedro. Jesus, ele chega para Pedro e ele fala o quê? Ó Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. Ele está fazendo agora uma relação. O canto do galo é um sentido figurado. O canto do galo significa na nossa vida um sinal de alerta. O canto do galo significa na nossa vida um despertar. Então, quando o canto do galo ele acontece, é porque algo precisa ser despertado em nós. É um sinal de alerta. É um alarme. Já viu quando, eu não sei quem mora do lado de escola aqui. A escola, quando ela tem um intervalo entre as aulas, elas fazem aquele barulho top, que todo mundo ama. Parece que não tem fim, irmãos. Não é verdade? Eu moro ali perto do Grêmio, e tem momentos, irmãos, que eu estou em casa, eu estou no meu momento, sabe, zen. Mas não dá, porque passa um trem maravilhoso. Irmãos, tu não consegue dormir, tu não consegue relaxar. E isso é um sinal de alerta. Isso é um despertar na nossa vida. Isso é um alarme. É para que a gente venha acordar para a vida. E quando Jesus está falando, Pedro, antes que o galo cante 2, você vai me negar 3, ele está falando, olha, no momento em que o galo cantar 2 vezes, você vai se lembrar de tudo aquilo que você me falou. E você vai cair em si. É isso que a palavra está dizendo.
É um despertar. Então Jesus, ele relacionou o canto do galo com a autoconsciência de Pedro. E agora nós vamos ver que Pedro, ele passa por momentos de crises. E deixa eu falar uma coisa para você, entenda isso. A crise, ela não é algo negativo na nossa vida. A crise, ela é algo positivo na nossa vida. Por quê? Porque a crise, ela vem como uma oportunidade para nos moldar. Quantas pessoas entraram em crise nessa pandemia? Quantas pessoas estão bem agora? Foram moldados. Ah, pastor, mas tem gente que não está bem, porque não deixaram ser tratado. Quando você vê como uma oportunidade, você vai tratar e você vai andar. Agora, quando você não vê como uma oportunidade, você está vendo como algo negativo. Sabe o que vai fazer? Você vai ficar parado, você não vai sair do lugar e você vai ficar, ó céus, ó vida, eu não mereço, o que aconteceu comigo? Não! O que Jesus está falando aqui, o galo vai cantar, meu irmão, e quando o galo cantar, nós precisamos nos despertar. Jesus está falando, acorda! E foi isso que ele quis dizer para Pedro. Ele está falando, Pedro, é nesse momento que você vai descobrir que você não é aquela pessoa que realmente você achava que você era. Todos vão me abandonar. E olha que sabendo disso, Jesus sabia de tudo isso que Pedro iria passar. Jesus faz alguma coisa para impedir? Não. Eu vou te dar uma boa notícia. Quando Jesus falar para você que você vai passar por algo e Ele quer te tratar, Ele não vai fazer nada para impedir. Sabe por quê? Porque Ele quer te tratar. É algo positivo na nossa vida. Ele quer fazer algo com você para que você seja tratado, a sua vida, a sua família e também o seu ministério. Então, meu irmão, fique tranquilo. Estou passando por prova, passe dando glória a Deus. Estou passando por crise, passe dando glória a Deus. E você vai entender no final por que eu estou falando isso. Porque Jesus, ele alertou Pedro. Ele falou, Pedro, você vai passar. Antes que o galo cante, você vai me negar. Ele alertou Pedro, ele deu o caminho. Mas o que ele queria? Ele queria realmente que Pedro, quando passasse por esse momento, ele entendesse e reconhecesse a soberania de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Quando você passar por uma prova, quando você passar por uma adversidade, quando você passar por uma crise, entenda uma coisa, no final você vai entender a soberania de Cristo na tua vida. Mas você precisa deixar. Agora, embora Jesus, ele não tivesse impedido, Jesus estava no negócio. Jesus, ele intercedia e ele orava por Pedro. E ele disse a Pedro, Pedro, quando tu te converteres, você irá fortalecer os teus irmãos. Olha o propósito, irmãos. Pedro está passando por tudo isso, porque realmente Pedro ainda não estava convertido. Ah, pastor, mas você não falou que ele foi chamado? Você não falou que ele foi escolhido? Você não falou que ele andava com Jesus? Fazia tudo isso, mas ainda não estava convertido. Jesus está falando para ele, Pedro, quando você te converteres, quando tu te converteres, você vai fortalecer os seus irmãos. Então entenda uma coisa, tudo que a gente passa na vida hoje é para fortalecimento, não só nosso, mas nós vamos fortalecer alguém lá na frente. Pastor, meu filho está nas drogas, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Sabe, pastor, está tão difícil, não tem problema, meu irmão. Passa dando glória a Deus. Jesus, ele quer tratar, porque quando ele tratar, ele será convertido e ele vai fortalecer outras pessoas lá na frente. Pastor, meu marido está no álcool. Pastor, não casei ainda. Pastor, me julgaram. Pastor, fizeram isso, fizeram aquilo. Fique calmo. Fique calmo. Fique tranquilo. Tudo isso é testemunho lá na frente. E é isso que a gente não entende. A gente quer que as coisas se resolvam hoje. Não, precisa ser resolvido hoje. Sabe, eu estou com uma enfermidade.
está doendo, está aqui dentro, precisa ser curado hoje. Não, talvez Jesus ele não queira te curar hoje, porque se ele te curar hoje, ele sabe o que você vai fazer. Mas Jesus ele está falando assim, não, espera filho, eu vou te curar, eu vou te tratar, mas vai ser no tempo certo. Porque eu sei que você vai ter testemunho, para lá na frente você ajudar uma outra pessoa que está passando por aquilo que você está passando hoje. É isso que Jesus faz. E há momentos na nossa vida que a gente acha que a gente está sozinho. Há momentos que a gente tem uma sensação de que nós estamos sozinhos, de que Jesus nos abandonou. Mas na verdade, deixa eu falar uma coisa, meu irmão. A palavra é clara, quem abandona é o ser humano. Jesus, ele não abandona. Muito pelo contrário, Josué capítulo 1. Eu estou contigo, meu irmão. É o Deus conosco, é o Emanuel. Ele nunca vai te abandonar. A palavra diz que no momento que Jesus foi morto, que ressuscitou, ele se ascendeu ao céu, mas ele disse aos seus discípulos, ei, vocês não vão ficar sozinhos, eu vos deixo o Consolador, nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo de Deus está conosco, meu irmão. Não reclame da vida não, não murmure não, você não está sozinho. Mas às vezes a gente não consegue compreender a prova que a gente está passando. E sabe, é neste momento que o Senhor se revela a nós, porque Deus ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E por que muitas vezes Deus nos prova? Você acha que Deus ele nos prova para que Ele possa saber quem você é, quem eu sou? Não, isso não é verdade. Quando Deus ele nos prova, é para que nós saibamos quem nós somos. É por isso, esse é o objetivo de Deus nos provar. Pedro ele foi provado, para quê? Para que ele descobrisse realmente quem ele era. Tudo aquilo que ele pensava ser, não era isso que ele era, mas agora ele está descobrindo. Jesus já sabia disso, mas Pedro não. Jesus já sabe quem você é, mas talvez você ainda não saiba quem você é. E Jesus hoje ele está prestes a te mostrar, para que você descubra quem realmente você é. É assim que Jesus faz, é assim que Jesus trabalha. O galo cantou, meu irmão. Eu imagino a cena. O galo canta, Pedro naquela situação, depois de negar 3 vezes. Irmãos, eu imagino a cena. Já viu quando você erra com alguma pessoa? Você fica mal. Você não fica mal? Quem não fica mal aqui? Eu fico mal. Quando eu erro com uma pessoa, eu fico mal. Eu vou lá, me reconcilio, peço perdão, peço desculpa. Mas a gente fica pensando naquilo que a gente fez. Agora imagina você errando com o mestre. Imagina você errando com Jesus. E vou falar mais, você não só errou, você disse algo que você disse que você não queria fazer. Eu imagino a cena. Meu Deus, eu errei. Meu Deus, eu falhei. Eu não devia ter feito isso. Senhor, me perdoa. Irmãos, se fosse nos dias de hoje, vamos falar real, talvez tivesse passado pela cabeça, pela mentalidade de Pedro, um suicídio. Se fosse nos dias de hoje, talvez teria batido uma depressão na vida de Pedro. E Pedro automaticamente iria para onde? Agora eu vou me lançar na cova, agora eu vou me matar. Pedro agora ele está sentindo a dor do arrependimento. E deixa eu falar uma coisa, e preste muito bem atenção nisso. A dor é algo ruim ou algo bom? A dor é bom. Sabe por quê? Se você coloca a sua mão no fogo, você não vai perceber. Sem a dor, você não percebe. Quando você perceber, você só vai ver aqui, ó, do cotovelo para cima. Por quê? Porque queimou tudo. Você não sentiu dor? Está vendo como a dor é algo bom? A dor é um sinal de alerta. A dor é um sinal de despertar. É realmente para que a gente acorde. Então a dor é bom. A dor, o que significa a dor? A dor significa assim, algo assim, ó. É mais ou menos assim.
ela está dizendo, é um sinal de que algo está errado, em algum lugar está errado e precisa ser tratado. Isso é o significado da dor. Algo não está bem e precisa ser tratado. Semelhante à dor, nós temos a febre. Já viu quando teu filho fica doente? Ou você mesmo fica com febre? O que a febre ela indica? Que algo dentro do seu organismo não está bem. Ela representa o quê? O seu organismo de defesa. Então, se você está com febre, quando você vai no médico, o médico fala, está com febre? Não está com febre? O que ele está querendo dizer? Se você não está com febre ainda, quando você tiver, você volta aqui. Por quê? A febre indica que há uma inflamação. E se não existisse a febre, talvez o nosso corpo ele estaria totalmente destruído pela inflamação. Mas a febre, ela indica que está inflamado. Então, algo não está bem em algum lugar e precisa ser tratado. E foi assim que Pedro se sentiu naquela noite. Ele se sentiu daquela forma. Ele chorou amargamente. Por quê? Porque houve um sinal de advertência. Houve um alerta na vida dele. Para quê? Para que ele fosse tratado. E veja bem, meu irmão, não foi apenas a decepção ao descobrir que ele não era tudo aquilo que ele pensava ser, mas ao descobrir que algo não estava bem e precisava ser tratado. Sabe de uma coisa? Pessoas aqui nessa noite estão sendo ministradas por essa palavra, e Deus está falando através da sua palavra, que não é somente aquilo que você pensava ser, mas algo na sua vida não está bem e precisa ser tratado. Pedro, ele diz que jamais abandonaria Jesus. A palavra ela foi muito clara e ela nos mostrou que Pedro ele precisava ser tratado, o seu eu precisava ser tratado. Jesus chega para Pedro e fala o quê? Antes que o galo cante 2, você vai me negar 3. O galo cantou. Sinal de alerta, foi um despertar, foi um alarme na vida de Pedro. Pedro agora cai em si. Você vai ver que Pedro ele começa a chorar. Pedro agora está em prantos. E eu acredito que agora começa um processo de conversão na vida de Pedro. E agora nós temos um novo Pedro. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 21. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Em uma das últimas conversas, tá? Do apóstolo Pedro com Jesus. Olha o que ele diz. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E ele perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse outra vez, pela terceira vez, e perguntou Jesus pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Sabe por que Jesus ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro ama? Você já parou para pensar nisso? Lembra que eu falei que Pedro agora está passando por um processo de conversão? Acredito eu. Pedro está sendo mudado e agora nós vemos um novo Pedro. E Jesus ele faz essa pergunta para Pedro 3 vezes. Deixa eu falar uma coisa. Jesus ele é onisciente. O que é onisciente? Ele é totalmente ciente. Ele sabe de todas as coisas. Então Jesus ele jamais vai fazer uma pergunta já sabendo a resposta.
Tá? Então, quando ele faz essa pergunta, não é porque ele não sabe a resposta, ele já sabe. Mas ele faz essa pergunta porque ele quer levar Pedro agora a pensar. Ele quer agora conduzir Pedro a uma sincera autoavaliação. Então ele chega para Pedro e pergunta 3 vezes. E eu acho isso fantástico, porque Jesus queria que Pedro olhasse para dentro de si. Ele queria que Pedro fizesse uma reflexão, porque Pedro já havia passado por um processo. Pedro estava em crise anteriormente, mas Jesus agora olha para Pedro e fala: Pedro, eu preciso que você reconheça o seu leal amor por mim. Pedro, quando ele cai em si, meu irmão, quando ele começa a chorar amargamente, automaticamente o chão dele cai. Toda a espiritualidade de Pedro cai por terra, toda a religiosidade de Pedro cai por terra. Aquilo que ele pensava ser, ele não era mais. Então, automaticamente, até o amor que ele sentia por Jesus, ele achava que ele já não sentia mais. Mas agora Jesus pergunta para ele 3 vezes, já sabendo a resposta. E Jesus simplesmente quer conduzir Pedro a fazer uma autoavaliação dentro de si, e para que Pedro ele se localize espiritualmente. Pedro, mostra para mim o seu amor. Mostra para mim que realmente você me ama. E Jesus agora pergunta para ele 3 vezes, porque Pedro ele já descobriu que ele não era tudo aquilo que ele pensava que era. Pedro ele já passou por uma decepção, então ele acha que ele não ama mais Jesus, mas Jesus está disposto a levar ele a se autoavaliar. E veja isso, meu irmão, 3 vezes. Agora, preste atenção nisso. O significado da palavra amor no português é um só. Quando eu falo eu te amo, é amor, tá? Então, no português, amor, o significado dessa palavra é um só, é amor. Mas no original grego, que é quando Jesus ele está perguntando para Pedro, e ele pergunta: tu me amas? Jesus ele usa outras linguagens de amor, outras conotações. E existem, no original grego, a palavra amor ela se difere, tá? Existe ali o amor eros, que é o amor físico. Existe ali o amor philos ou philéu, que é o amor fraternal. E existe também ali o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor intenso, o amor perfeito. E repare que quando Jesus agora ele usa essas palavras, ele não usa o nosso português, ele usa o original grego. Então ele chega para Pedro e ele fala assim, na primeira pergunta: Pedro, tu me amas? E eu acho isso fantástico, meu irmão, eu queria que você parasse para pensar nisso. Porque Jesus ele chega para Pedro: Pedro, depois de tudo o que aconteceu, sabe lá na frente que você falou que você não ia me negar e você me negou? Sabe lá na frente não, lá atrás, que você me abandonou, que você e os outros discípulos fugiram? Sabe, ali eu acreditei no teu amor, mas eu disse para você que você ia me negar, Pedro. Pedro, sabe lá atrás, Pedro, todo aquele processo que você passou? Eu quero saber se você é um novo Pedro. Tu me amas? Jesus, quando faz essa pergunta, a primeira pergunta para Pedro, Jesus está fazendo a primeira pergunta no amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor perfeito. E ele fala: Pedro, tu me amas, Pedro? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro responde no amor fraternal, no amor philos. Mas aí, Jesus novamente: Pedro, tu me amas, Pedro? No amor ágape novamente, amor incondicional. E Pedro novamente responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. No amor fraternal novamente, no amor philos. Mas aí, meu irmão,
Jesus é Jesus. Deus é Deus. Deus, Ele nos ama de uma forma incondicional. E Ele nos entende, Ele sabe o que está passando agora no teu coração, Ele sabe o que está passando no meu coração. E com todo o teu amor, com todo o teu cuidado, Deus, Jesus, o Espírito Santo, os três trabalham da mesma forma, mas agora Jesus, pela terceira vez, ele chega para Pedro e ele entende aquele momento, e ele fala assim: Pedro, tu me amas? Deixa eu falar uma coisa, Jesus sabia que ele não podia levar Pedro ao seu nível, então Jesus agora ele desce ao nível de Pedro, e ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas no amor fraternal? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu me conhece, tu sonda o meu coração, e eu te amo no amor fraternal. Sabe o que Pedro está falando para Jesus? Pedro está falando assim: eu não vou passar novamente pelo que eu passei, Senhor, eu não vou me enganar de novo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não se engane. Você acha que você ama Jesus? Ame Ele sim, ame de uma forma como você possa se entregar realmente por Ele, sabe? Demonstra o seu amor por Jesus, faça dele na sua vida uma prioridade, use Jesus, não como qualquer um usa, como o mundo usa, mas não, traga ele para a sua vida, traga ele para a sua família, traga ele para dentro de você, deixa o seu orgulho sair, deixa ele fazer uma limpeza na sua casa, porque Jesus, ele quer fazer morada em você, meu irmão. É esse amor que ele tem por nós. Ele entende Pedro, ele não precisava entender Pedro, mas ele entende, ele fala: Pedro, eu estou descendo ao teu nível. E você vai ver que agora Pedro ele começa uma nova caminhada, depois desse processo de conversão, um novo Pedro. Aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Lembra lá atrás? Quando tu te converteres, você vai fortalecer os teus irmãos. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus está falando: as minhas ovelhas agora, Pedro, são suas. As ovelhas que são minhas, que eu cuidei, que eu apacentei, que eu discipulei, que eu ensinei, que eu trouxe para perto, são tuas, Pedro. Você precisou passar por tudo isso para você chegar onde você chegou. É isso que Jesus está falando para a igreja nessa noite. É um momento de reflexão, é um momento de avaliação, é uma autoconscientização. Para de achar que você é bom, porque você não é bom coisa nenhuma, meu irmão. Bom aqui é Jesus, bom aqui é Deus, é Ele que nos levanta quando você está caído, foi Ele que te tirou do mundo, foi Ele que restaurou teu casamento, foi Ele que tirou teus filhos da droga, foi Ele. Mas a gente não consegue abrir a nossa boca para adorar, para louvar, para dignificar, para exaltar o Senhor e falar: Senhor, Tu és bom em todo o tempo o Senhor é bom. Pedro precisou passar por isso, ele precisou passar por esse processo de tratamento, e é esse tratar que Deus quer ter com a igreja nessa noite. Quem está com o coração aqui aberto e quem está disposto a ser tratado por Deus nessa noite, no nome de Jesus?